Você poderia estar em tantos lugares, mas hoje você está na casa do Senhor. E Deus, Ele vai ministrar algo fantástico para a sua vida hoje, amém? Você trouxe sua Bíblia, levante ela ao Senhor, faça raiva no diabo, passe na cara dele assim. Diga comigo, Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa, que ela transforme a minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir na sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. O título da minha mensagem hoje é Guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 será o nosso texto base para essa ministração. E aqui diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo mundo diga guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. No Antigo Testamento a Bíblia diz que Deus guiava o seu povo no deserto usando uma nuvem pelo dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Deus sempre tem guiado o seu povo em todas as épocas. Ele apenas mudou a maneira de fazer isso dependendo da dispensação. No Novo Testamento é através do Espírito Santo que Ele guia e que Ele direciona. Agora, só o fato de ser guiado por alguém não significa necessariamente que o resultado vai ser bom. Por exemplo, quem aqui já ouviu aquela expressão, o cego guiando o cego? Agora, qual vai ser o resultado de um cego que está guiando outro cego? Diga, um desastre. Amém. Então, ser guiado por alguém só é vantagem se a pessoa que está guiando for entendida e capacitada. Salmo 147, versículo 5, diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A versão corrigida e fiel diz assim: o seu entendimento é infinito. Aleluia. Esse versículo está descrevendo o Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que se disponibiliza a nos guiar sabe de tudo, sobre tudo. Ele é onisciente. O seu entendimento é infinito. Aleluia. Será que nós arranjamos um bom guia? Isso significa que se você precisa saber como criar filhos, Ele pode te guiar. Se você precisa saber como liderar uma equipe, Ele pode te guiar. Se você precisa saber como administrar finanças, Ele pode te guiar. Se você precisa saber de algo sobre o seu futuro, Ele já esteve lá e Ele pode te guiar. Aleluia. O Espírito de Deus tem a capacidade de nos guiar em todas as áreas da nossa vida, em coisas espirituais e também em coisas naturais. Teve um dia que não foi tanto tempo atrás, quando Emily, minha filha, estava aqui no Brasil,
E ela estava tendo que ir para os Estados Unidos. E ela precisava de toda a documentação dela. E eu sempre fui a pessoa para guardar essas coisas. Só que eu não encontrava a certidão de nascimento americana dela. Eu procurei por tudo que é lado. Não encontrava. E ela iria ter que viajar em pouco tempo. E eu já comecei a suar. Eu já comecei a pensar, meu Deus, ela tem que levar isso. Não tem como depois pegar com muita facilidade. E eu procurei para um lado, procurei para outro lado. Ela procurou, Edma, minha esposa, procurou e nada. Aí finalmente, como nós, antes de construir nossa casa, a gente tinha passado uma temporada morando na casa da tia da minha esposa. Vocês conhecem como tiazinha? Aí Edma teve ideia, Darren, vá lá na casa dela para ver se de repente está lá em algum lugar. Então eu disse, bora Emily, então vamos entrar no carro e a gente vai lá. Mas antes de sair, eu aflito com aquela situação, eu parei, fechei os olhos, estava sozinho no carro. Eu disse, Espírito Santo, o Senhor sabe onde esse documento está. Eu peço, me mostre. Na mesma hora, o Senhor me deu uma visão, uma visão interna, mental, de um arquivo lá na minha casa e o local mesmo dentro do arquivo. Eu saí do carro, fui lá e foi batata, estava lá. Agora deixe eu te dizer o que Deus me falou depois disso. Ele disse, Darren, se eu te guio para encontrar um documento como este, quanto mais eu não vou te guiar em outras coisas muito maiores. Aleluia. Eu não sei você, mas aquilo abençoou muito a minha vida. Aleluia. Deus, Ele quer te guiar em todas as coisas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, sempre que for necessário. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos largados. Nós temos um ajudador. E é um ajudador altamente capacitado. Aleluia. Uma das coisas principais que eu atribuo o sucesso que tenho obtido, tanto no ministério como também na minha vida pessoal, é o ser guiado pelo Espírito. Quantas vezes eu estive em situações em que eu não tive nenhuma ideia o que fazer. Mas eu orava a Deus e Ele me mostrava exatamente como agir. Eu seguia a direção e dava certo. Mark Henkin sempre diz o seguinte: o Espírito Santo é um gênio. Se você passa a escutá-lo, ele fará com que você pareça inteligente. Talvez você nem seja, mas por você ser guiado pelo Espírito, meu Deus, parece demais. Pessoas olham para você e dizem, meu Deus, como você conseguiu? Como é que você sabia fazer aquilo? Você estudou isso aonde? Qual foi o curso que você fez? O curso se chama Oração em Línguas. Ser guiado pelo Espírito, aleluia. Na vida cristã, não existe sorte ou azar. Existe ser guiado pelo Espírito Santo ou não. Quem for guiado pelo Espírito vai ter grandes benefícios. Mas quem não for guiado por Ele estará sujeito a grandes prejuízos. E eu tenho também falado com pessoas ao longo dos anos que tomaram decisões tão mal feitas, tão bagunçadas, e aquilo trouxe
muito prejuízo. Quantos sabem que tem decisões que a gente toma que são mais importantes e mais graves do que outras? E a gente não pode tomar uma decisão de qualquer jeito. A gente precisa buscar a fonte de sabedoria. A gente tem que buscar o nosso Deus para saber qual caminho a gente deve andar. E eu já falei com pessoas que quebraram a cara, e quando você pergunta de boa, mas me diga uma coisa, como foi isso? Você orou? Pior é que não. Nem orei. Eu tive uma ideia, ou de repente a pessoa dependia da sua experiência. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter a experiência que for. Você pode ter a formação que for. Você pode ter os diplomas e PhD que for. Tem coisa que só o Espírito Santo pode te revelar. Que vai além. A Bíblia diz que muitas coisas do Senhor é além do entendimento. Não é? A Bíblia fala sobre a paz que excede o entendimento. O amor que excede o entendimento. Tem coisas nessa vida que excede seu entendimento. Você não pega aí na faculdade, não. Você não pega na leitura de 1000 livros isso aí. Mas o Espírito Santo que está em todo lugar e que sabe de tudo, Ele pode te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Você tem acesso à informação top secret. Ninguém sabe nem no que eu falei agora. O apóstolo Paulo disse que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, ele estava mostrando quem se qualifica para ser guiado pelo Espírito. Incrédulos não podem ser guiados pelo Espírito Santo. Eles não têm acesso a Ele. Como é que uma pessoa pode ser guiada por alguém a quem ela não tem acesso? Só existe uma área na qual o Espírito Santo guia e o incrédulo, e isso é na área da salvação. Ele guia o pecador até Jesus. No momento que essa pessoa confessa Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, e aí sim, a partir daquele momento, ela pode ser guiada pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Tem pessoas solteiras. Tem algum solteiro aqui? Vixe Maria. Tem 2 pessoas. Tem muita gente casada aqui. Levante sua mão se você é solteiro. Agora. É a metade da igreja agora. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo pode e quer te guiar para saber com quem você deve casar. Ah, mas eu prefiro Tinder. Tinder é mais rápido. Assim eu posso ver e eu posso passar para um lado e para o outro. Vá nessa. Porque a única coisa que você conhece quando você está olhando é a capa. Deus conhece o miolo. A Bíblia diz que o homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. E nós precisamos dele. Com quem a gente casa é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Você sabe que se você escolher errado, pode arrebentar várias coisas, né? Então você precisa ser guiado. Ele quer te guiar nessa área também. Em Romanos 8,14, Paulo estava dizendo que todo filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas ele não afirmou que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Esta é a questão. Você pode ser filho de Deus,
com acesso ao Espírito de Deus e ainda não ser guiado por Ele. Como assim? Veja, eu vou explicar com o exemplo de um rádio. Se você tem um rádio, então você tem acesso a muitos programas diferentes, não é assim? Por exemplo, a nossa igreja tem um programa, talvez você nem sabia disso, mas nós temos um programa de rádio de segunda a sexta, às 11h30, na Sara Brasil FM 97.1. Se alguém quiser escutar o conteúdo do nosso programa, é necessário que ele se sincronize à frequência certa. Se a pessoa não fizer isso, então ela nunca vai conseguir escutar o nosso programa, mesmo estando disponível todos os dias. A direção do Espírito Santo é exatamente desse jeito. O Espírito Santo está dentro de nós todos os dias. E Ele está pronto e disponível para nos guiar em qualquer área necessária na hora que a gente quiser. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sincronizar na frequência dele. Vocês estão comigo? O Espírito Santo tem uma frequência. Aleluia. E quando a gente se sincronizar naquela frequência, nós vamos captar todo o conteúdo do programa dele. Eu quero que você abra comigo em outro versículo, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 7. Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Aleluia. Ele diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler só essa parte aqui. Essa mesma frase é repetida mais duas vezes em Apocalipse 2:29 e em Apocalipse 3, versículo 13. Os ouvidos que Jesus estava descrevendo aqui não são ouvidos físicos e naturais. Ele estava falando sobre ouvidos espirituais. Ouvidos naturais são externos. Eles captam os sons que vêm de fora. Ouvidos espirituais são internos. Eles captam os sons que vêm de dentro. Assim como a audição física pode ser boa ou ruim, dependendo de quem está ouvindo, a audição espiritual também pode ser boa ou ruim, dependendo de quem está ouvindo. O meu avô, por parte de mãe, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. E a posição dele no exército exigia que ele voasse de vez em quando. E ele me contou certa vez que ele estava no avião e houve uma turbulência braba. E o avião dele teve uma queda brusca, assim, por alguns metros, desse jeito, de repente. E nessa queda, o tímpano dos seus ouvidos estourou. E isso prejudicou a sua audição para o resto da sua vida. Ele tinha que começar a usar um aparelho auditivo nos dois lados. E mesmo assim, se você falasse com ele normal, ele quase não escutava nada. A gente tinha que gritar para ele saber o que a gente estava dizendo. Eu lembro, minha mãe, chegando ao lado dele, no ouvido, dizendo: o que o Senhor quer comer? E ele dizia: hein? O que o Senhor quer comer?
O que eu quero dizer? Não. O que o Senhor quer comer? Eu confesso que falar com meu avô era miserável às vezes. A gente fazia de tudo para ele entender as coisas, mas ele tinha muita dificuldade de ouvir. E sabe, queridos, que espiritualmente há pessoas igualzinhas ao meu avô. Pessoas com muita dificuldade de ouvir a voz de Deus, por mais que Ele fale. Aleluia. O Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse único versículo que Jesus falou, a gente consegue ver várias informações importantes para nos ajudar a entender melhor a voz do Espírito Santo. Por exemplo, em primeiro lugar, é que nem todo mundo tem ouvidos espirituais. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Insinuando que nem toda pessoa tem esse tipo de ouvido. Todo filho de Deus tem acesso ao Espírito Santo, mas nem todo filho de Deus consegue ouvir ou perceber a voz do Espírito de Deus. Se isso for você, não se preocupe, porque hoje isso vai mudar. A segunda coisa que Jesus mostra aqui é que o Espírito Santo fala. Ele disse: ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Sabe que há muitos versículos no Novo Testamento que mostram o Espírito Santo falando ao povo de Deus? Por exemplo, em Hebreus 3, 7 e 8, diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em Atos 28, 25, diz: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Então veja que o Espírito Santo fala, e se o Espírito Santo falou com essas pessoas, então com certeza Ele vai falar conosco também. Diga para seu vizinho: Ele vai falar contigo também. Agora, a terceira coisa que Jesus revelou para nós é que a única maneira que vamos conseguir ouvir o que o Espírito Santo fala é se tivermos ouvidos espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para entender as coisas do Espírito de forma natural. Preste atenção à palavra discernir. Paulo disse que as coisas do Espírito de Deus precisam ser discernidas espiritualmente. No modo geral, e preste atenção ao que eu vou falar, porque eu creio que isso vai ajudar muita gente. No modo geral, o crente não vai ouvir a voz de Deus. Mas o que vai acontecer é que ele vai discernir a voz de Deus. Vocês estão comigo? Há uma diferença entre essas duas coisas. Um bom exemplo disso pode ser visto na vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16. Havia uma jovem endemoniada na cidade onde Paulo estava. E essa mulher seguia a ele e aos seus discípulos, e ela gritava coisas sobre eles. Esses são homens do Deus vivo. Esses são realmente homens de Deus. E ela gritava.
lá na rua, para todo mundo ouvir. E depois disso acontecer durante muitos dias, não foi um dia nem dois, não, a Bíblia diz literalmente que foram muitos dias. Depois disso acontecer, a Bíblia diz que Paulo finalmente expulsou aquele demônio da mulher. A pergunta é, por que ele demorou tanto tempo para fazer isso? Se ela estava endemoniada, porque e Paulo tinha autoridade, conhecia a autoridade em Cristo que ele tinha sobre os espíritos malignos, porque ele não expulsou logo no primeiro dia? Eu creio que foi questão de discernimento. Não ficou tão claro para Paulo no início que aquilo que estava levando a mulher a se comportar desse jeito não era uma personalidade, não era um temperamento, mas era literalmente um demônio. Ele não conseguia discernir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas com certeza depois de um tempo aquilo começou a ficar estranho. Aquilo começou a arranhar por dentro. Alguém já lidou com algo que você não conseguia dizer especificamente que aquilo não está certo, mas por dentro alguma coisa arranhava, não estava certo. E parece que isso levou Paulo talvez a orar sobre isso. Senhor, o que é isso? Essa mulher para mim é estranha. Aí quando ele se pôs a buscar, o Espírito Santo revelou, isso é um demônio. Quando ele soube, ele foi e ele expulsou. Aleluia. Então muitas vezes a direção de Deus será exatamente assim na nossa vida. Não será uma voz de trovão que entra em nossos ouvidos, mas será uma impressão suave que entra no nosso espírito. Aquilo ali é a voz de Deus, é a direção do Espírito querendo nos guiar, querendo nos conduzir. Por dentro, diga por dentro. Em Atos capítulo 15, tem 3 versículos nesse capítulo que usam a mesma palavra. Eu quero que você apenas ouça. Versículo 22. Então pareceu bem. Diga, pareceu bem. Aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Versículo 25. Pareceu-nos bem. Diga, pareceu-nos bem. Chegaram a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Diga comigo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Observe em cada um desses versículos a frase pareceu-nos bem. Essa frase fala de discernimento espiritual. Ele nem disse que, olha, Deus falou. Ele disse, pareceu bem aqui dentro de nós, no nosso coração, no nosso espírito. Esse pareceu-nos bem foi exatamente a direção do Espírito Santo para eles. Aleluia. Queridos, a gente precisa aprender essa lição, porque se foi assim que o Espírito Santo conduziu eles a tomarem certas decisões, a fazerem certas coisas, então vai ser assim também com você. E às vezes a gente perde o sobrenatural porque a gente está buscando o espetacular.
Eu só creio que Deus está falando comigo, Ele está me guiando. Se for um negócio audível, se foi um negócio estrondoso, mas se eu realmente for sincero, o que me parece bem, depois de ter orado 1 semana, 2 semanas, é fazer tal coisa. E ela está deixando de ser guiada pelo Espírito Santo, através daquela impressão suave, porque ela está procurando o espetacular. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento que fala sobre o profeta que estava numa montanha, e a Bíblia diz que houve um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Houve outra manifestação forte, Deus não estava naquilo. Houve outra manifestação muito forte e Deus não estava naquilo também. E depois diz que veio uma vozinha bem suave, tranquila e quieta. E diz que Deus estava naquilo ali. Eu vou falar, eu não pretendi nem dizer isso, mas o Espírito Santo está me conduzindo a fazer isso. Tem gente que ora, crentes que oram de verdade, têm uma vida de oração, mas não sabem ficar quietos na presença de Deus. A oração delas é como sempre estar guerreando, né? Levanta a voz, é uma gritaria só. Amém? Todos os vizinhos sabem quando está orando. E às vezes eu oro realmente em voz alta. Mas tem gente que e em nome de Jesus, eu repreendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem horas que a gente tem que usar nossa autoridade. A gente tem que colocar Satanás no seu lugar. A gente às vezes tem que levantar a voz mesmo. Não é 24 horas por dia não, gente. Deus é o nosso Pai. Oração é comunicação com Ele. Você pode imaginar chegando na casa dos seus pais. E você chega, pai! Eu quero te dizer uma coisa agora, meu pai! Oh, pai, eu estou com uma fome! Oh, me dê um almoço, pai! Pelo amor de Deus! Tem um hospital para pessoas que agem assim. Pessoas vão achar que alguma coisa é totalmente estranha com você. Vocês estão comigo? Então, tudo no seu devido lugar. Tem lugar para autoridade, mas tem lugar para intimidade. É de ficar quieto. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas águas. Quais águas? Tranquilas. Às vezes eu preciso ficar tranquilo. Preciso desligar o celular, fechar a porta, cancelar os agendamentos e ficar tranquilo, quieto. A Bíblia diz no livro de Salmos: aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Tem coisas que a gente só vai saber de Deus depois de ficar quieto. Quieto na sua presença, quieto na oração. Amém? Aleluia. Então, aqui ele diz, pareceu bem. Não era nada espetacular. Era só uma nota tranquila, uma nota de paz aqui dentro do coração. E em cima daquilo foi que eles tomaram decisões para fazer coisas. Quantas decisões eu tomei nesse ministério? Simplesmente porque depois de ter orado, me pareceu bem. Uma paz aqui, eu creio que é por aqui mesmo. E foi isso. Foi Deus me guiando, Deus revelando. E assim que tem sido na minha vida pessoal também. Assim será com você.
Tem momentos que Ele pode te guiar de uma forma muito mais drástica, tem. Já aconteceu comigo também, mas é a minoria das vezes. Às vezes a gente olha na Bíblia para uma coisa que aconteceu, de fato aconteceu, e a gente acha que aquilo aconteceu todos os dias. Mas não foi todos os dias. Como por exemplo, Filipe, ele foi trasladado. Isso significa que ele estava aqui em um momento e depois, no mesmo instante, ele apareceu em outro lugar, quilômetros de distância. Você pergunta, isso aconteceu? Aconteceu. Foi sobrenatural. Acontece todos os dias? Não. Vocês estão comigo? Então não vamos perder o sobrenatural por causa do espetacular. Então eles não... a Bíblia diz aqui o seguinte, em Provérbios 20, versículo 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Na época em que esse versículo foi escrito, a lâmpada era o instrumento que as pessoas usavam para iluminar o seu caminho durante a noite. Nesse versículo a Bíblia está dizendo que o instrumento que o Senhor usa para iluminar o caminho da nossa vida é o nosso próprio Espírito. Ou seja, o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito. É exatamente isso que Paulo estava dizendo em Romanos 8:16, quando ele disse que o próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Tudo que o Espírito de Deus quer que nós saibamos, Ele vai testificar aquilo no nosso próprio espírito. Então, se eu quero saber qual é a direção de Deus para a minha vida, eu não devo estar olhando para fora. Eu devo estar olhando para dentro. Aleluia. Porque é onde o Espírito está. Aleluia. Quantos de vocês gostariam de aguçar sua audição espiritual? Então, se nós quisermos ter um discernimento melhor sobre a direção de Deus para a nossa vida, vamos precisar focar em duas coisas principais: a palavra de Deus e oração. Oh, que complexidade! Amém? Se nós queremos aguçar a audição espiritual para discernir com mais afinco a direção de Deus, como Ele nos guia, nós precisamos nos dedicar a duas coisas: a palavra de Deus e oração. João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Jesus está nos mostrando aqui que uma das maneiras que o Espírito Santo nos guia. Ele disse que o Espírito nos guiará a toda verdade. Diga verdade. Quando Jesus estava orando ao Pai, em João capítulo 17, Ele disse: a tua palavra é a verdade. Então, quando você une essas duas passagens, fica claro que o Espírito Santo vai nos guiar na palavra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu te dizer uma coisa importante. O grupo de louvor pode vir. Você não pode ser uma pessoa do Espírito se você não for também uma pessoa da palavra. Porque o Espírito sempre nos guia em linha com a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos encher da palavra cada vez mais. É por isso que você deve estudar no Rhema, se você ainda não tenha feito isso.
Paulo disse em Colossenses 3,16: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Quem gostaria de ser rico? Quando a gente usa essa palavra rico, você entende abundância ou escassez? Abundância. Então, quando ele diz para habitar em vós ricamente a palavra de Deus, significa o quê? Uma abundância da palavra. Se a gente fosse tirar a sua cabeça, entrar dentro de você e ver a quantidade de palavra, será que a gente poderia usar essa palavra rica para descrever a quantidade de palavra que está dentro de você? Você começa a perceber que para cumprir esse versículo, não tem como passar um dia sem ler e sem meditar na palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Pessoas que passam semana, sabe que tem pessoas, eu não sei se tem aqui, em nome de Jesus, que não seja. Mas tem crente que eles chamam de domingueiros. É aquela pessoa que vai no culto, no domingo, um culto por semana, no domingo. E aquilo ali é o alimento espiritual da vida dela. Ela não tem mais contato com a palavra de Deus, é aquilo ali. Parece que, cumpriu sua obrigação religiosa, Bateu o ponto, pronto, já fiz. Agora eu vou tocar a minha vida. E isso, em alguns casos, ainda é bonzinho. Que tem outros que é de 15 em 15. Que é outros é como um boleto, é mensal. Tem outros que só vêm quando tem na Páscoa, durante o Natal. Eu pergunto, se o Espírito Santo vai me guiar, na verdade, na palavra, e eu não consumo a palavra, eu tenho escassez da palavra, eu acabei de limitar drasticamente a minha capacidade de ser guiado por Deus. Eu estou mostrando a vocês que esta questão de congregar, de ler a Bíblia, de meditar, não tem nada a ver com religião, não. Para você me agradar, não. Tem a ver com o sucesso da sua vida. Pode salvar a sua vida. Aleluia. Já conversei com pessoas com câncer terminal, pronto para morrer. Já estava com a sentença de morte dada pela medicina, já foi desenganado. Mas essa pessoa agarrou a palavra que recebeu no Rema, e aquela palavra ela guardou no coração, e ela voltava a revisar e a meditar e a falar. E ela disse para mim: a palavra de Deus que eu recebi no Rema foi o que sustentou a minha vida. Eu não estou morta hoje porque a palavra de Deus me sustentou. Então, queridos, nós não estamos falando apenas de religião. A gente está falando de se dar bem na vida. O Espírito Santo quer lhe conduzir, e Ele vai lhe conduzir na palavra. Habite em vós ricamente. Você que levantou a mão dizendo: eu quero ser rico. Eu tenho certeza que na mente da maioria veio na mente dinheiro, carros novos, casas novas. Eu vou lhe ensinar aqui agora. Seja rico primeiro com a palavra na sua vida, e o restante virá. Queira ser rico na palavra primeiro, e depois Deus fará com que a outra riqueza chegue na sua vida. Aleluia. Agora, outra coisa, eu vou finalizar com isso. Outra coisa que pode também limitar a nossa capacidade de discernir a direção do Espírito é a falta de oração.
Oração é comunhão. E se não houver comunhão, não haverá intimidade. Se não houver intimidade, faltará familiaridade. Tem um negócio que tem aparecido no Instagram ultimamente, que eu vi. Não foi só um pastor que fez, eu vi várias pessoas fazendo. Pastores que colocam uma cadeira e elas sentam nessa cadeira e tem ovelhas da igreja numa fila vindo por trás. E aí elas falam alguma coisa. O pastor não está vendo a ovelha. Elas dizem: boa tarde, pastor. E ele tem que dizer quem é a pessoa, apenas ouvindo a sua voz. O propósito da dinâmica é para mostrar a intimidade que o pastor tem com as suas ovelhas. De simplesmente ouvir a voz delas e poder identificar quem são. Amém? Tem um pastor que acertou todos. Agora acho que a igreja só tinha 20 pessoas. Quantos sabem que para mim eu estou lascado, né? Mas eu achei muito interessante isso. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Porque quanto mais intimidade você tem com a pessoa, você reconhece a voz. Você não precisa enxergar, você não precisa tocar, você não precisa nem estar longe. Quantas pessoas aqui já tem 20, 25 anos, 30 anos de casado, e seu marido, ele pode estar no outro lado do mundo. Assim que ele ligou, fulana, ela já sabe, é meu marido. Pela voz, é a intimidade. Queridos, quem vai nos guiar é o Espírito Santo. Para a gente identificar a voz dele, precisamos de intimidade com ele. E isso só vem através de oração, de comunhão. Na sua saudação final, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, na saudação final, ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Aleluia. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, a gente vai gerar intimidade e vamos ter familiaridade com aquela voz. Quando ele falar: eu já sei quem é. É de longe, é bem discreto, mas eu já sei quem é. É o Espírito Santo. A gente anda junto, eu tenho intimidade com ele. Alguém pode dizer amém? Fique em pé. Aleluia. Se você recebeu algo de Deus, levante suas mãos e agradeça a ele. Eu não sou nada mais do que um mensageiro. Se você foi aquecido, se veio revelação, se respostas chegaram, então foi Deus que lhe entregou. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, eu quero te dar graças, porque o Senhor de fato nunca nos abandonou. Ao contrário, o Senhor chegou ainda mais perto. O Senhor veio morar dentro de nós. Chega de decisões erradas, chega de crentes quebrando a cara. Meu Pai, eu oro por cada um aqui, tanto presencial como também online. Cada um, Pai, que inclusive nesse momento está no vale da decisão, está precisando fazer umas escolhas, tomar decisões importantes. Eu oro, Pai, para que tudo que eles aprenderam hoje, eles possam colocar em prática. Que eles não confiem mais apenas nos ouvidos naturais, mas que eles possam aguçar essa audição espiritual por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito.
Eu te dou graças, Pai, por isso. E te louvamos. Em o nome de Jesus. Amém. E a igreja diz: amém. Pode sentar rapidinho.